Olá, eu sou a Isabel, sou bibliotecária na Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre a formatação de trabalhos científicos. Nós temos algumas dicas práticas sobre o editor de texto Word. Então, os objetivos dessa apresentação são informar sobre a importância, da formatação dos trabalhos científicos e também apresentar os recursos do editor Word para a confecção de trabalhos científicos, visando facilitar o trabalho do pesquisador. Sempre que nós falamos de normalização de trabalhos científicos, é necessário que vocês verifiquem, junto à instituição para a qual vocês estão submetendo o trabalho de vocês, se existem normas específicas para tal. Então, aqui no caso da Faculdade de Medicina, nós adotamos o Guia de Normalização, as diretrizes para apresentação de dissertações e teses da USP, em Vancouver, publicado em 2016. Mas caso vocês estejam submetendo um artigo para uma revista, vocês podem entrar no site da revista e localizar a opção Instruções aos Autores. Lá determina-se qual tipo de norma e qual o padrão adotado por aquela revista. Nós temos aqui, por exemplo, a Fisioterapia e Pesquisa. Quando nós falamos sobre trabalhos acadêmicos, então nós temos uma estrutura já padronizada para que esses trabalhos sejam apresentados. Vamos falar aqui sobre dissertações, teses e trabalhos de conclusão de curso, que tem uma quantidade maior de elementos e que permite que nós possamos, então, apresentar mais recursos do Word. Quando nós falamos, então, da estrutura, geralmente os trabalhos eles são divididos em parte externa e parte interna. A parte externa, ela vai compreender a capa e a lombada, que é aquela lateral onde tem as informações de título, de autoria e de ano de publicação. E a parte interna, ela é subdividida em 3 grandes áreas: os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Os elementos textuais, eles compreendem desde a folha de rosto até o sumário, passando ali pelas listas, pela epígrafe, pela dedicatória, pelos agradecimentos, pela ficha catalográfica e etc. Os elementos textuais, eles compreendem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do trabalho. E os elementos pós-textuais vão da referência ao índice, passando ali pelo glossário, pelos apêndices, pelos anexos, etc. Bom, os elementos eles são divididos em 2 grandes categorias também: os elementos obrigatórios e aqueles opcionais. Os obrigatórios eles devem constar no seu trabalho. Já os opcionais, eles podem ficar a critério do autor. Caso vocês tenham qualquer dúvida sobre este treinamento, vocês podem entrar em contato conosco em atendimento.biblioteca@fm.usp.br ou pelo telefone 3061-7266. A partir de agora, a bibliotecária Irinalva vai mostrar na prática como realizar a formatação de um trabalho acadêmico utilizando o software Word. Obrigada! Boa tarde, meu nome é Irinalva. Então, dando continuação à apresentação da Isabel, a gente vai simular um trabalho aqui acadêmico de acordo com as nossas diretrizes para apresentações de dissertações e teses da USP, da norma Vancouver. Porém, as dicas que nós iremos dar aqui, vocês podem utilizar para qualquer tipo de documento. Nós vamos utilizar esse porque tem mais elementos para nós apresentarmos. E também é a norma adotada aqui para teses e dissertações da Faculdade de Medicina da USP. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é formatar o trabalho. Para pré-formatar o trabalho, vocês não precisam ter conteúdo propriamente dito para pré-formatar. Vocês já podem deixar tudo preparado antes mesmo de começar a escrever. Aliás, isso seria o ideal e ao longo da minha apresentação vocês vão entender o porquê. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o guia, né? De acordo com aquele mapinha que a Isabel apresentou para vocês. Então, a gente vai fazer de acordo com essa estrutura. Então, nós vamos aprender a fazer a folha de rosto, a folha de avaliação, apesar de estar como obrigatória aqui, atualmente não se usa, né? Porque aquela parte que era assinada, a dedicatória, os agradecimentos, epígrafes, resumo, até o sumário. Após o sumário, começa a introdução.
De acordo com a norma aqui, até o elemento sumário, as folhas são contadas, porém não numeradas. E a gente vai aprender a colocar uma quebra de seção para poder não numerar e contar e numerar a partir da introdução. Então, primeira coisa que a gente vai ver são as margens. Como que nós vamos fazer isso? Vem aqui no Word, coloca Layout, configuração da página, clica nessa setinha em configuração da página. E coloca aqui superior 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior 2 centímetros e direita 2 centímetros. E assim está confeccionado a parte da margem, ok? Agora, nós vamos fazer os estilos. Os estilos, a gente vê aqui em página inicial. Não sei se vocês já viram aqui normal, sem espaçamento, título 1, título 2. Esse que são os estilos. O normal é o seu texto propriamente dito, é o texto, sem ser título, subtítulo. Então, aqui no estilo, eu vou colocar o tipo de letra que eu quero. A nossa norma diz que é Arial ou Times. Eu vou escolher aqui Arial. O tamanho, a norma diz que é tamanho 12. Não é negrito, então a gente não coloca negrito. Vamos colocar o texto como justificado, a gente clica aqui. E a fonte, e o parágrafo. A norma não diz quanto que é o parágrafo, então nós sugerimos colocar aqui o que já está mesmo, primeira linha 1,25 como default, mas se vocês quiserem colocar 1,5, 2, é só ir mudando aqui. Mas vamos deixar 1,25. Então, significa que aqui, ó, no primeiro, o parágrafo sempre vai ter 1,25. O espaçamento entre parágrafos, a norma não fala, então nós sugerimos 6 e 6. E o espaçamento entre linhas, 1,5. Então, toda vez que vocês colocarem um texto aqui, ele vai vir dessa forma. Eu vou copiar um pedaço aqui do que eu já tenho aberto. Vou copiar a introdução só para mostrar para vocês o que isso quer dizer. Então, quando eu colo aqui um texto, ó, ele já tá como normal. Isso tá com e-mail aqui no parágrafo, tá com e-mail de espaçamento entre linhas e o e-mail entre parágrafo. Então, entre esse parágrafo e esse tem o espaçamento de 6 pontos, né, que nós definimos lá. Caso não tivesse isso, eu vou mostrar para vocês como ficaria. Eu vou colocar aqui parágrafo. O que a gente tinha colocado 1,25, eu vou colocar 0. Aqui, espaçamento entre parágrafos, eu vou colocar 0 também. 0. E aqui, simples. Então, vocês vão ver o que que acontece no texto. Fica tudo grudado. Uma letra na outra, um parágrafo no outro, aqui sem parágrafo. Quando eu clico aqui em normal, que eu pré-defini, que vai ter um e-mail, 6 pontos entre os parágrafos, ele já vai ficar de acordo com o que eu pré-defini. Então, por isso que a gente faz determina esse estilo para o normal. Agora, a gente vai determinar os estilos para os títulos. Então, título 1, que é a seção de nível 1, que é a introdução, capítulo 1, capítulo 2, até a conclusão. Então, título 1, eu clico com o direito do mouse e coloco modificar. Eu vou ter que usar o mesmo tipo de fonte, então, Arial, só que enquanto para o texto normal é tamanho 12, aqui é tamanho 14, para o título 1. Eu vou tirar esse azul, colocar a cor automática. O justificado já está. Tudo fica em caixa alta, então eu vou vir aqui em formatar, fonte, todas em maiúsculas. Ele não tem esse 1,25 de parágrafo, então eu venho aqui no parágrafo e tiro, porque ele começa no início. E aqui eu posso manter o padrão de 6 e 6, 6 antes e 6 depois.
Então, aqui 6. E aqui 6. E aqui 1,5 também. Ok, ok. Então, tudo que for título 1, vamos supor, introdução. Introdução. Se eu colocar aqui, título 1, ó, tá vendo que ele já aparece esse símbolo aqui, significa que ele tá já pré-formatado como título 1. Se eu colocar exibir painel de navegação, ele já vai aparecer aqui. Se eu colocar, por exemplo, um outro medicina, seria uma seção de nível 1 também. Eu vou vir aqui em página inicial, título 1, ó, medicina já vai aparecer aqui. Então, aqui eu tenho introdução como nível 1, medicina também. Agora, se eu for fazer um subtítulo, que seria 1.2, uma seção de nível 2. Eu venho aqui em título 2, clico com o direito do mouse. Aí, a letra tem que ser a mesma, Arial. O tamanho, que no nível 1 é 14, aqui já é 12. A cor é automática. Aqui também não tem parágrafo, então vou vir aqui, parágrafo. Tiro o parágrafo. Posso manter o padrão de 6 e 6. E aqui o e-mail também, ok, ok. Então, se eu colocar aqui medicina seria, por exemplo, 1. Aí, o meu subtítulo de nível 2 seria 1.2, 1.1, cardiologia. Se eu selecionar cardiologia e clicar em título 2, ó, aqui ele já vai construindo o meu sumário. Tanto serve para eu escrever aqui, que eu posso ir para a introdução, depois ir para a medicina, sem precisar. Imagina um texto com mais de 100 páginas. Eu não preciso ficar usando aqui, eu posso, na barra, eu posso vir direto aqui, como se fosse o sumário. Agora, eu vou para o meu nível 3, que seria, por exemplo, 1.1.1, telecardiologia. Então, eu vou formatar essa seção de nível 3. Eu coloco modificar, o mesmo tipo de letra, Arial 12, a cor automática. Como eu deixei o de nível 2 em negrito, porque a norma fala que tem que ter estilo diferente. Então, eu vou tirar o negrito daqui. Aqui, a seção de nível 2 fica sem negrito. Formatar, parágrafo, é sem parágrafo. Aqui, vou manter o padrão de 6 e 6. Aqui, ok, ok. Deixa eu só voltar no título 2 para me certificar que eu coloquei negrito. Não, não estava. Então, vou colocar negrito. Então, a seção de nível 2 é negrito e a de 3 é sem negrito e todos caixa baixa. A primeira é negrito, caixa alta. Então, se eu vier aqui selecionar e colocar título 3, ele também vai aparecer aqui, como uma seção de nível 3. Agora, vamos fazer uma de nível 4. De acordo com a norma, pode ter até 5. Então, vamos fazer de nível 4. Eu vou colocar Arial, tamanho 12, negrito, só que agora eu vou colocar itálico também. Então, ficou negrito itálico, cor automática. A fonte tá ok, vamos para o parágrafo. Tiro esse parágrafo. Aqui eu mantenho o padrão de 6 e 6. Aqui um e-mail, ok. Ok. Então, eu tenho o de título 4, vou fazer o de título 5 também, que é o máximo. Não tem título 5 aqui. Então, título 5 eu vou colocar... Esse é 3. O título 5, clico com o direito do mouse, modificar, automático, Arial, tamanho 12. Vou colocar itálico, porém agora sem ser caixa alta, sem ser negrito. Parágrafo,
0, entre parágrafos 6 pontos e 6 pontos. E aqui um e-mail, ok, ok. Então, eu já tenho todas as minhas 5 seções pré-definidas. Eu vou tirar isso daqui, porque foi só para ilustração. Agora, eu vou colar um texto que eu fiz, meramente ilustrativo. Foi um texto que a gente foi criando, porque o único objetivo aqui é mostrar para vocês a parte técnica, de formatação mesmo. Então, vou copiar, colar. Quando eu colar, ele vai sair tudo no normal, que é o normal é esse texto aqui, já tá certo. E agora, de acordo com aquele mapinha dos elementos pré-textuais, textuais, eu vou formatar. Então, aqui a gente tem o autor, é negrito, tamanho 14. E centralizado. Então, eu vou colocar aqui centralizado. A mesma coisa para o título. Ao invés de eu selecionar o título, colocar Arial 14, caixa alta centralizado, eu venho aqui no pincel de formatação. Significa que ao copiar daqui o pincel e colar aqui, eu vou pegar a mesma formatação. Arial 14 centralizado. Vou pegar o pincel de formatação novamente para colocar aqui nessa parte do São Paulo e o ano 2022. Então, aqui nós temos o autor, o título e o local de publicação e o ano, porém, a gente vai formatar essa parte aqui, que a norma fala que tem que estar do lado direito da página. Então, eu vou selecionar e trazer aqui na régua, colocar os dois juntos e trazer até o número 7. Essa parte aqui também até o 7. Então, ficou assim. Se for muito difícil para vocês puxar na régua, vocês podem fazer de outra forma que eu vou mostrar agora. Vocês podem clicar aqui na setinha do parágrafo e colocar um recuo à esquerda de 7. Aqui 0, porque não tem parágrafo. Ok. E ele fica da mesma forma. Então, ou vocês puxam na setinha, ou pode ir pelo parágrafo. Aqui no final, vocês vão inserir uma quebra de página. Então, inserir, página, quebra de página. Se vocês quiserem visualizar onde está a quebra, clica aqui nesse símbolo, que vocês conseguem ver o que vocês estão fazendo. Ó, então, aqui eu tenho espaço, aqui eu tenho a quebra de página, e agora eu vou para a próxima página. Então, o que que eu tenho aqui de acordo com o mapa dos elementos pré-textuais? Eu tenho a folha de rosto. E agora eu vou colocar no verso da folha de rosto a ficha catalográfica. A ficha catalográfica fica no final logo após a página de rosto, no final da página. Então, aqui a página de rosto, após a página de rosto, a gente vai vir aqui em inserir. Eu já estou com a ficha pronta. Quando vocês estiverem fazendo de fato o trabalho de vocês, vocês vão pedir o trabalho para a biblioteca. A gente vai mandar a ficha tanto em PDF quanto em JPEG. Aí vocês vão vir aqui inserir imagens, esse dispositivo. Na área de trabalho, na pasta de formatação, eu tenho aqui a ficha catalográfica. Então, deixa eu dar uma diminuída para ver se ela ficou no final da página. Não muito. Vou dando mais espaços aqui até a ficha ir para o final da página. E aqui eu vou inserir uma quebra de página. Então, venho aqui, inserir, página, quebra de página. Então, eu já tenho a página de rosto, a ficha catalográfica, e agora os agradecimentos, que é o próximo elemento pré-textual. Os agradecimentos, ele fala que é caixa alta, negrito, centralizado, tamanho 14, aqui tá tamanho 12.
Opa, ficou tamanho 14. Aqui, aí eu tenho o texto do agradecimento, que é um texto normal. Então, se eu clicar aqui, ele já tá como normal. No final, eu vou colocar outra quebra de página, inserir, página, quebra. O ideal da quebra de página é ficar aqui no final do texto, porque se vocês quiserem continuar escrevendo, não vai mudar a página, porque tá com a quebra aqui. Agora eu tenho a epígrafe. A epígrafe, eu não coloco a palavra epígrafe. Eu apenas coloco a frase da epígrafe no final da página. Aqui eu posso fazer uma formatação que eu desejar. Pronto, então aqui eu tenho a minha epígrafe. Vou colocar outra quebra de página. E vamos para o próximo elemento, que é o resumo. Então, o resumo também é Arial, tamanho 14. Arial, tamanho 14, negrito, caixa alta, centralizado. Aqui eu tenho o resumo. Aqui seria a referência do trabalho de vocês. Então, o autor, o título do trabalho, no caso é uma dissertação, São Paulo, Faculdade de Medicina. O resumo, ele vem como texto normal, porém ele não tem o parágrafo, então eu tiro o parágrafo, tiro o parágrafo aqui também. E ele não tem entrelinhas, então eu vou selecionar, clicar em parágrafo e colocar espaçamento simples. A entrelinhas de 1,5 não tem. Ele fica um bloco só dessa forma. Eu já vou copiar aqui o pincel de formatação para fazer a mesma coisa no Abstract. Então, vou selecionar o Abstract e a formatação é a mesma. Aqui eu vou colocar uma quebra de página. Então, aqui é Arial, tamanho 14. Centralizado, negrito. Aqui a referência não tem esse parágrafo também. As keywords também não. E aqui eu tenho o resumo em inglês. Vou inserir a quebra de página. E vamos para as listas. Vocês podem ter lista de ilustrações, lista de tabelas. Aqui nós colocamos só a lista de ilustrações, mas pode ter de símbolos, equações. Então, eu vou colocar a lista de ilustrações e vou mostrar para vocês que ela vai vir de forma automática. Eu deixo em branco e é como o sumário eletrônico, ele vem de forma automática. Então, aqui eu vou inserir, quebra de página. E aqui o último elemento, que é o sumário. Tanto o sumário como a lista de ilustrações. Arial, tamanho 14, negrito, centralizado. Pegar o pincel de formatação, porque é a mesma coisa aqui para o sumário. O sumário também eu não coloco nada, porque ele vai vir de forma automática. Agora, vai vir a introdução. Lembra pelo slide da Isabel? Introdução já é elemento textual. Aqui acaba os elementos pré-textuais. Então, eu vou inserir, ao invés de uma quebra de página, eu vou inserir uma quebra de seção. Eu venho em Layout, Quebras, Próxima Seção. O que aconteceu? Ó, aqui tá a quebra de seção, aqui tá a introdução. Por que eu tenho que fazer isso? Lembra que os elementos pré-textuais, eles são contados, porém não numerados de acordo com a norma? Então, eu vou contar desde a página de rosto, né? Vai ter uma página, 2, que é a ficha catalográfica, 3, o agradecimento, 4, a epígrafe, 5, o resumo.
o abstract é 6, lista de ilustrações 7, sumário 8. Então, a introdução vai ser meu número 9. Agora, eu vou inserir o número de páginas. Então, inserir número de página. A norma diz que é no canto superior direito, então é esse daqui. E aqui ele apareceu como 9, tá ok. Mas o que aconteceu nos outros elementos, nos pré-textuais? Ele também numerou. E a norma diz que ele não pode ser numerado, apenas contado. Então, aqui eu tenho página 8, acima eu vou ter página 7, e eu tenho que excluir isso. O que eu faço? Eu clico aqui em vincular ao anterior e apago o que está na seção 1. Então, vou apagar esse 8 aqui, deletei esse número, e aí ele não vai aparecer mais em nenhuma página. Então, ele foi contado, porém não numerado, e a partir da introdução ele está numerado e contado. Então, 9, 10, 11. Então, é assim que tem que aparecer no trabalho. Caso vocês escrevam mais agradecimentos, aí já a introdução seria a página 10, ou o sumário não vai dar uma página só, serão duas. Então, o que vocês podem fazer? Clica aqui no número de página, vem inserir número de páginas, formatar número de páginas, tá iniciando em 9, né? Mas como temos mais elementos pré-textuais, então vocês vão colocar que vai iniciar, por exemplo, no 12. Aí, ok. Então, aqui vai ser 12, e aí, consequentemente, ele vai mudar todo o resto do trabalho. Então, dá para fazer desta forma também. Agora, nós vamos formatar de acordo com aqueles estilos que nós predeterminamos. Então, página inicial. Vou vir aqui, agora eu vou trabalhar no meu texto. Todos os elementos pré-textuais já foram pré-formatados. Agora, eu vou vir aqui na introdução, sempre começa no início da página. Clico em introdução e nível 1, título 1. Aqui, ó, ele já vai formando. Agora, eu vou pro 1, que é medicina. Só que todo elemento de nível 1, eu tenho que colocar numa página separada. Então, aqui terminou a introdução. Eu coloco inserir, página, quebra de página. E aqui nessa nova página, eu começo a medicina, que é uma seção de nível 1 também. Então, eu vou selecionar aqui, página inicial, título 1. Vamos ver se eu tenho outro. Aqui eu tenho um título de seção 2, nível 2, que são os departamentos. Então, vou vir aqui e escolher título 2. Esse cardiologia é título 3. Ó, e aqui ele já está formando o sumário. Telecardiologia é nível 4. Esse daqui, endocrinologia, nível 2. Ó, enfermagem já é nível 1. Então, o que a gente precisa colocar aqui? Inserir uma quebra de página. E aí, a enfermagem, que é um título de nível 1, vai começar na nova página, vai ter o título 1, então, vai aparecer aqui. Aqui, eu vou colocar uma quebra de página também. Quando a quebra de página fica sozinha, como ficou agora, isso não pode acontecer. Então, se isso acontecer, vocês coloquem o cursor aqui, aperta a tecla Delete, e aí ela vem aqui para o lado. Então, fonoaudiologia vai começar numa página diferente, página inicial, título 1. A fisioterapia. Então, aqui termina a fono, eu vou inserir. Inserir, página, quebra de página. E aqui,
a fisioterapia como título 1. Aqui, departamentos é de nível 2, então eu vou colocar título 2. Título 3, título 4, título 4. Aqui também é título 4. Aqui, terapia ocupacional. Então, eu vou inserir página, quebra de página. Terapia ocupacional, página inicial, título 1. E aqui, e aí, nós temos também, fazendo parte do elemento pré-textual, inserir página, quebra de página, a conclusão. Vou fazer um texto para a minha conclusão e mais uma quebra de página. Agora, os elementos pré-textuais, que pode ser referências, apêndices, anexos. Eu vou colocar referências, porque referências é um elemento obrigatório. Então, referências, vou vir aqui na página inicial e colocar como título 1. Título 1, ela aparece no sumário, porém, a norma diz que ela é centralizada. Então, só venho aqui e centralizo. E assim, quando eu quiser escrever alguma coisa aqui, basta eu clicar no título, no subtítulo, eu não preciso, a não ser que eu queira, ficar navegando por aqui. Então, agora a gente vai aprender, depois vai servir também para eu fazer o sumário. Todos esses estilos que nós colocamos vai servir para eu fazer o sumário eletrônico. Porém, antes disso, eu vou ensinar vocês a inserir a figura. Então, aqui eu já tenho um lugar onde eu vou colocar a minha figura 1. Aqui eu vou colocar a figura 1, que é esse título aqui, que começa com gabinete. Eu vou excluir esse título porque eu vou colocar de forma automática, então não precisa escrever figura nem nada. Eu deixo o cursor aqui, venho aqui e coloco inserir imagem, esse dispositivo, área de trabalho, já tá aqui, formatação, figura 1. Então, aqui eu já tenho a figura e tenho a fonte. Lembrando que a fonte é um tamanho menor que o texto. Então, aqui tá 12, eu posso colocar 10, posso colocar 11. Vou escolher aqui o tamanho da fonte, 11. E aqui eu vou inserir o título da figura. Como que eu faço? Eu não escrevo figura 1 e coloco o título. Eu venho aqui em referências, inserir legenda. Ó, já tá pré-formatado como figura 1. Eu dou um espaço e coloco o título da figura. Ok? Ele só não vem do tamanho do texto, ele é um texto normal. Então, eu seleciono, venho em página inicial e coloco como texto normal, posso colocar negrito. Então, aqui eu tenho a figura 1 com a fonte. Agora, eu vou para a figura 2. Deixa eu procurar aqui no texto onde é o lugar da figura 2. Aqui eu vou colocar a figura 2, então, eu vou excluir o título e a figura, porque isso vem de forma automática. Aqui eu vou inserir a figura, então, inserir imagem, esse dispositivo, figura 2. E aqui eu vou colocar o título da figura 2, como referência, inserir legenda. Ele já sabe, já entende que é figura 2. Então, vou colocar o título. Vou selecionar e colocar como normal e negrito. Então, aqui eu já tenho a minha figura 2. E agora, vamos para a figura 3. Figura 3. Vou excluir o título.
Vou escolher esse excluir o figura 3 também. Aqui eu venho inserir, imagem, esse dispositivo, figura 3. E aqui eu vou inserir a figura 3. Então, eu deixo o cursor aqui, venho em referência, inserir legenda. Ele veio como figura 3. Vamos supor que eu não queira colocar esse daqui como figura, eu queira colocar como gráfico. Como que eu faço? Deixa eu cancelar esse. Então, vou vir aqui, inserir, referência, inserir legenda. Eu quero que esse daqui se chame gráfico e não figura. Eu venho aqui e procuro o gráfico, mas eu não tenho, eu só tenho tabela e equação. O que que eu faço? Eu venho aqui em novo rótulo e coloco gráfico. Ok. Ó, é a primeira vez que aparece gráfico, então ele vai ser gráfico 1. Ok. Ficou como gráfico. Venho aqui e coloco um texto normal. E aí, na hora que eu for inserir lá na lista de ilustrações, que está aqui nos elementos pré-textuais, lista de ilustrações. Eu venho aqui, clico em referência, só que ao invés de inserir legenda, porque inserir legenda é no texto, aqui é inserir índice de ilustrações. Então, primeiro eu vou colocar as figuras. Eu venho aqui, figura, escolho aqui o tipo de pontilhado que eu quero, se eu não quero pontilhado. Ok. Pronto, ele já vai estar com figura. Vou dar um espacinho aqui e inserir o gráfico também. Então, inserir índice de ilustrações, agora eu quero gráfico, já está. Ó, vejam que já veio o nome da figura com o título e a página onde ele está. Se eu clicar no Ctrl e colocar o mouse aqui, vai aparecer essa mãozinha. E ele vai direto para a figura onde está no texto. Então, essa aqui foi a parte do inserir figuras e o índice de ilustrações que vai de forma automática. Então, agora, eu vou explicar aqui como que eu faço, por que que eu coloco uma quebra de página. Então, aqui, eu tenho a minha introdução, que terminou aqui, e depois, na próxima página, vem uma seção de nível 2, que é medicina. Vamos supor que eu não coloque a quebra de página e faça isso, como eu já vi muitos trabalhos assim. Eu venho dando Enter até a medicina ir para a página 2. Se vocês não fizerem mais nada, tá certo dessa forma. Mas vamos supor que vocês resolvam escrever mais na introdução. Então, vou simular aqui que eu vou colocar mais alguns parágrafos na introdução. Então, eu vou continuar escrevendo. Escrevo aqui. E aqui. O que que aconteceu? Quando vocês... Deixa eu tirar um. O que que aconteceu? A introdução mudou de página e todos aqueles espaços que vocês colocaram ficaram aqui. E a medicina não começou numa nova página, como diz a norma. Então, por isso que não devemos fazer dessa forma, e sim colocar a quebra de página. Agora, eu vou mostrar colocando a quebra de página. Aqui estava certo com a quebra de página. A quebra de página está aqui. E a medicina está começando na nova página. Se eu resolver escrever mais coisas para a introdução, então, vou escrever aqui, aqui, e ela foi para a próxima página. O que aconteceu com a medicina? Aqui está a quebra de página, ela ficou onde deve estar. Então, por isso que a gente utiliza a quebra de página. Agora, eu vou mostrar para vocês como que faz um inserir comentário. Geralmente, quando vocês enviam para o orientador ou para vocês mesmo como lembrete, a pessoa adiciona um comentário. Então, vai selecionar aqui uma parte, vem aqui em revisão, inserir novo comentário. Aí, eu vou colocar um comentário aqui, por exemplo, retirar esta parte.
Então, vai sempre aparecer esse símbolo, significa que tem um comentário. E vocês vão olhar o comentário. Vou colocar um outro aqui. Novo comentário. Teste. Então, aqui eu tenho outro comentário. O que é importante vocês lembrarem? Que quando vocês terminarem o trabalho de vocês, vocês vão ter que excluir os comentários, senão eles vão aparecer no texto, na hora da impressão ou na hora de salvar em PDF. Então, assim que terminar todo o trabalho, no checklist, já coloca excluir comentários. Vem aqui, excluir todos os comentários do documento. Aí, pronto, não aparece mais. Então, quando vocês forem inserir uma nota de rodapé e estiverem utilizando uma citação no estilo numérico, eu sugiro que vocês modifiquem essa nota. Então, vamos apagar, excluir essa nota. E colocar outra no formato, ao invés de 1, 2, 3, vem aqui em referências, clica na setinha. Ao invés de 1, 2, 3, vocês mudem o estilo para ou A, B, C, D, ou asteriscos. Então, ABC, por exemplo, inserir. Aí vai ficar uma nota na letra A. E assim não haverá confusão entre a nota de rodapé e as referências. Agora, nós vamos aprender a localizar e substituir. Vamos supor que vocês tenham aqui a palavra saúde, que está em caixa baixa e vocês querem que fique em caixa alta. Então, vem aqui no substituir, e aí vocês vão escrever saúde. Significa que é para localizar no texto toda a palavra saúde. E a gente vai substituir por saúde em caixa alta. Porém, eu tenho que avisar que eu quero que diferencie caixa alta, ó, diferenciar maiúscula de minúscula. Eu posso colocar alguma formatação especial, por exemplo, um realce. Eu vou além de trocar por caixa alta, eu quero que coloque um realce. Aí eu coloco substituir tudo, ok? 17 vezes a palavra saúde foi localizada e modificada por saúde maiúscula e realce. Então, aqui antes estava minúscula. Eu vou dar um voltar aqui só para vocês verem. Ó, tava saúde maiúscula, como eu dei aquele comando. Esse exemplo foi só para ilustrar mesmo. Geralmente, o que acontece é que vocês colocaram uma sigla aqui e agora quer colocar por extenso. Então, pode utilizar esse recurso. E agora a gente vai fazer o sumário de forma eletrônica. Então, eu venho aqui no sumário, ó, tá em branco. Então, eu vou em referências, sumário. Aqui eu vou personalizar o sumário. Ó, a norma diz que vocês podem ter até 5 níveis, porém, aqui como default, ele só tem 3. Eu sugiro que já mude para 5. Até porque nesse exemplo do texto que eu dei aqui, a gente tem até o nível 4. Então, se tiver só 3 aqui, ele não vai aparecer. Aqui eu posso colocar pontilhado, ok. E assim o sumário já sai aqui de forma eletrônica. Se eu quiser tirar todo esse espaço aqui, eu venho aqui em parágrafo. Aqui onde está esquerda, eu vou colocar 0 centímetros. Vou tirar 1,25 daqui. Pronto. Meu sumário está pronto. Vamos supor que aqui, ó, que começou na página 12, a introdução. E a introdução aqui também está começando na página 12. Vamos supor que eu vou colocar mais elementos pré-textuais e vou mudar aqui para começar na página, número de página, formatar número de página, na 16. Ok. O que aconteceu? A introdução tá como página 16, e aí, consequentemente, mudou tudo, ó. Medicina tá na 19. Vamos ver o que aconteceu no sumário. Medicina tá na 15 e introdução tá na 12, não está certo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em referência, atualizar sumário.
ao clicar em atualizar sumário, ele pergunta se é só o número da página ou se é o índice inteiro. Neste caso, é só o número da página, porque eu modifiquei apenas o número da página. Se eu tivesse colocado aqui um item número 6, por exemplo, aí sim eu teria que modificar tudo. Inclusive, aqui eu tô vendo que tá faltando a conclusão. Eu vou fazer a conclusão e depois vou atualizar o índice inteiro. Então, ok. O que que aconteceu agora? Sim, atualizou o número de página. Agora, eu vou simular um texto aqui para conclusão. Aqui eu tenho a conclusão. Vou colocar um texto e a conclusão é um elemento de nível 1. Então, eu vou selecionar. Ela não está aparecendo aqui. Depois de terapia ocupacional, já vai para referências. Então, eu vou colocar aqui título 1. Agora sim, a conclusão apareceu aqui. Vamos ver o que aconteceu no sumário. Aqui não tem a conclusão. Por quê? Eu tenho que clicar em referências, atualizar sumário, atualizar o índice inteiro. Agora sim aparece a conclusão. Porém, perdeu aquela formatação que eu tinha feito dos parágrafos. Então, sempre deixa por último para fazer essa parte. Página inicial, parágrafo. Aqui 0 centímetro. E aqui 0 também, ok? Agora sim, a mesma coisa serve para a figura. Vamos supor que vocês modifiquem a página da figura. Essa daqui tá na página, a figura 1 tá na página 14. Eu vou fazer com que ela fique em outra página. Aliás, já modificou, porque agora a introdução tá começando na página 12. Então, eu tenho que atualizar aqui também. Como que eu faço? Referência, venho para o lado direito e coloco atualizar tabela. Apenas número de página. Ok. Ó, da 14 já passou para 19, essa para 22. E a mesma coisa eu faço aqui com o gráfico. Referência, atualizar tabela. O gráfico não é mais 19, agora ele é 24. Então, vocês sempre têm que lembrar no final de tudo, excluir comentários, atualizar as tabelas, atualizar o sumário eletrônico. E agora, tem um treinamento que a gente ensina a colocar referências com gerenciador de referência. Eu vou simular aqui colocando uma referência com EndNote. Então, quando eu venho, deixa eu exibir o painel de navegação. Quando eu venho aqui em referências, tá vazio. O que que eu vou fazer? Eu vou inserir uma citação. Vou pegar essa aqui em cardiologia. Aqui eu já tenho o meu EndNote, que é um gerenciador de referência. Eu vou clicar nele e vou inserir uma referência que eu tenho lá no EndNote. Então, Souza, o autor. Ó, aqui está a referência do Souza. Eu vou colocar inserir. Como está no formato Vancouver, numérico, ó, aqui Vancouver, então ele colocou o número 1 aqui. Se eu for agora na última página referência, ó, a referência número 1 já vai aparecer. Agora, eu vou inserir uma outra referência aqui. Uma outra citação. Vou procurar, aqui eu posso procurar por autor, ano ou título. Vou procurar uma referência que seja de 2020. Então, vou colocar esse primeiro autor aqui. Ó, ele é o autor 2. E aqui eu vou colocar o autor 3. Então, aqui eu tenho os números nas citações, e em referência eu tenho as referências. Se eu escolhesse colocar autor data, ABNT autor data, então eu clico aqui, ABNT autor data, ele vai tirar o número e vai colocar o autor e a data, e aqui em referências ele vai classificar por autor data. Então, isso é o que a gente pode fazer aqui, são as nossas dicas do Word. Nós sempre aconselhamos fazer uma verificação final, e a melhor forma de fazer essa verificação é salvando em PDF. Então, aqui... se vocês não quiserem ver esse símbolo, é só clicar aqui
que aí não aparece nada. Só que aí vocês não conseguem ver se a quebra de página, a quebra de seção tá no lugar certo, mas, por exemplo, aqui eu tenho uma quebra de página que eu não vejo. Porém, se eu clicar nesse símbolo, eu já vejo. Agora, vamos supor que nós finalizamos o trabalho e vamos salvar em PDF. Então, vem aqui em arquivo. Primeiro, vamos salvar em Word mesmo. Eu vou chamar de teste. Salvar. E agora, eu vou salvar em PDF. Então, coloco salvar, salvar como. E aqui onde está documento do Word, eu vou mudar para PDF. E deixar o mesmo nome. Salvar. E aqui eu tenho o PDF. Eu vou colocar para visualizar em 2 páginas. Então, aqui eu vou clicar em View e pedir para formatar, para visualizar em 2 páginas. E aqui, se tiver alguma coisa errada, eu consigo verificar melhor. Deixa eu dar uma diminuída aqui, então. Aqui tá tudo ok, aqui também. Ó, aqui tá tudo no mesmo sentido. Ó, aqui já tem um erro, porque ficou um espaço muito grande em branco. Vamos ver o que aconteceu. Provavelmente a quebra de página veio para cá, então a gente tem que arrumar isso no Word. É na página, é em cardiologia. Então, vamos ver aqui em cardiologia. Ó, o que que aconteceu? Essa página 21 ficou em branco. Vou colocar esse símbolo aqui para aparecer. Então, a quebra de página ficou embaixo. Eu clico aqui, coloco um deletar, aí ele vai ficar certo. Aqui as conclusão e referência. Então, aparentemente, tudo ok, só aquele problema de página. Então, essas foram as nossas dicas para a formatação de trabalho científico e acadêmico no Word. Esse trabalho, esse treinamento, ele foi feito a partir de dúvidas que os alunos tiveram e nos trazia, a gente ia pesquisando e verificando como formatar. E se vocês tiverem alguma dúvida ou um outro modo, vocês podem ficar à vontade, pode entrar em contato com a gente para tirar dúvidas, para saber a melhor forma de trabalhar, formatar o trabalho de vocês. Inclusive, quando vocês têm uma tabela que tem que ficar na horizontal, tem como fazer isso em quebra de seção. A gente não colocou nesse treinamento porque senão fica muito extenso, mas para essas dúvidas mais específicas, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail atendimento.biblioteca@fm.usp.br. Caso necessário, a gente pode marcar um treinamento online, onde vocês mostrem a tela de vocês ou a gente compartilha a nossa e tentar resolver o problema. Tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo treinamento.